Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para poder responder algumas perguntas feitas lá no formulário, na plataforma. Dessa vez relativo às aulas do dia 27/4 e também do dia 5 de maio. Tá? Acompanhe aí a correção, primeiramente, das atividades sobre a primeira lei de Mendel, do dia 27/4. Aqui a gente tem a seguinte situação. Qual a proporção esperada na F2 após cruzarmos indivíduos homozigotos dominantes com homozigotos recessivos? Bem, se eu cruzo indivíduos homozigoto dominante com homozigoto recessivo na geração parental, vamos usar, por exemplo, a letra A, né? Azão, azão. E vou cruzar, por exemplo, com azinho, azinho. Aqui são os indivíduos homozigoto dominantes. Aqui são os indivíduos homozigotos recessivos. Tá? Cruzando esses indivíduos aqui, na minha F1, todos os indivíduos produzidos, eles serão obrigatoriamente azão, azinho. Tá vendo? E aí, quando pede na F2 proporção esperada, na F2, tá aqui, eu vou cruzar dois indivíduos desse daqui, né, da F1. E aí a gente já até fez na aula passada, naquele quadro, o resultado esperado. Então, por exemplo, cruzando esse indivíduo com outro desse, na F1, tá vendo? O resultado esperado aqui, vamos lá, eu posso jogar no quadrado aqui, a princípio eu não consigo fazer isso, mas vamos lá, vocês podem estar fazendo isso no caderno de vocês. Mas quando eu junto aqui os alelos, azão com outro azão, eu vou ter azão, azão. Tá vendo? Quando eu junto esse alelo aqui com esse daqui, eu vou ter azão, azinho. E quando eu junto esse alelo aqui com esse, eu tenho também azão, azinho. E por fim, juntando esses dois alelos aqui, ó, o azinho com o azinho. Azinho, azinho. Tá vendo? Portanto, quando pergunta qual a proporção esperada na F2 após cruzarmos indivíduos homozigotos dominantes com homozigotos recessivos, tá? A minha proporção esperada é um homozigoto dominante, dois indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Tá? Esse é o genótipo. Em relação ao fenótipo, eu vou ter, por exemplo, aqui, 3 indivíduos com a mesma característica e um indivíduo diferente. Tá vendo? Por que isso? No fenótipo, é aquilo que eu posso observar, a característica dominante, onde eu observo a alelo dominante aqui, nesse primeiro grupo aqui, azão, azão, nesse segundo aqui que tem um azão, no terceiro aqui que tem um azão, aqui eu não observo. Portanto,
esses 3 indivíduos aqui, por terem azão, eles vão ter características físicas semelhantes, tá? Apesar de o genótipo ser diferente. Você observa que esse primeiro aqui é homozigoto dominante. Só ele é assim. Porém, ele tem azão. Os demais são heterozigotos. Ok? Deu para entender? A proporção genotípica são as características genéticas. Então, observa aqui 25% dessa forma, 50% dessa maneira e 25% dessa forma. Na proporção fenotípica, aquilo que eu observo, eu vou ter 75% dos indivíduos têm azão na composição e 25% são recessivos. Ok? Complete o quadro abaixo com os genótipos azão-azão e azinho-azinho. A gente basicamente fez isso na questão anterior. Né? Ó, azão, azão. Tá vendo? Azinho, azinho. Viram? E agora, para eu resolver isso daqui, conforme a gente fez na questão anterior, como é que fica aqui? Se eu juntar esse com esse, ó, azão, azinho. Tá vendo? O de cá, se eu juntar esse com esse daqui, a mesma coisa. Tá vendo? Azão, azinho. A mesma coisa embaixo. Tá vendo? Juntando azão com azinho. E por último, o mesmo resultado. Ok? Então, completando o quadro com esses genótipos, fica dessa maneira. Sabe-se que o albinismo é uma condição recessiva, ou seja, azinho-azinho. Um rapaz heterozigoto para o albinismo, o que é um rapaz heterozigoto para o albinismo? Heterozigoto, usando a letra A como alelo aqui, né, padrão, seria azão-azinho, ou seja, aquele que, no caso, ele não é albino, porque ele não é recessivo. Se ele é azão-azinho, é um heterozigoto, tá vendo? Ele é um heterozigoto, esse cara. Então, se ele tem um azão, ele é normal, né? Ele não é albino. Ele casa-se com uma mulher também heterozigota para o albinismo, ou seja, então ela também não é albina, mas ela é heterozigota, ou seja, ela tem um alelo dominante, que é o da pele normal, mas tem um alelo recessivo aqui para o albinismo. Tá vendo? Essa a gente vai chamar de geração parental. A chance desse casal ter filhos albinos, você vai fazer o cruzamento, né, determinando essa possibilidade com base num quadrado desse, igual você pode observar, ou dessa forma que a gente fez aqui, tanto faz, a resposta vai dar no mesmo. Então vamos lá. Fazendo o cruzamento, se eu cruzar esse alelo azão com o outro alelo azão, vou fazer aqui, ó, esse com esse, vai ficar como aqui? Azão, azão. Beleza. Esse alelo com esse aqui, como é que fica? Azão, azinho. Esse alelo aqui com esse daqui. Sempre o dominante primeiro, tá? Então, azão, azinho. E, por último, esse alelo com esse outro aqui, que é azinho, azinho. Tá vendo? Logo,
eu quero saber aqui na minha F1, ou seja, vamos colocar aqui F1. Ok. A chance do casal ter filho albino, sabendo que o albinismo é uma condição recessiva, olha só. Então, qual a chance ou a possibilidade, a probabilidade desse casal ter um filho com albinismo? Lembrando, o albinismo é aquela condição onde há pouca ou nenhuma produção de melanina pela pele, né? Logo a pessoa vai ser ausente de melanina, a pele vai ser muito clara, né? Então essa condição ela traz aí alguns problemas, pode ter problema de saúde em relação à questão de sol, né? Maior tendência a queimaduras. Isso é uma condição genética, como a gente pode observar aqui. A condição recessiva observada aqui está aqui, ó. Então, qual é a chance desse alelo aqui aparecer em relação aos outros? Então, ou seja, se essas são as possibilidades do genótipo do filho. Dentro dessas 4 possibilidades, uma é de que seja recessiva. Logo, a probabilidade aqui é de 1/4 ou, né, você pode colocar isso em porcentagem também, que é 25%. Ok? Próximo. Atividade com heredogramas. Né? A aula do dia 5 de maio. O que representa esses 2 traços representados no trecho destacado na figura? Então, observa aqui a figura. Né? Nesse trecho destacado, a gente tem um casamento aqui, né, representado por 2 traços. O que representa esses 2 traços? É o que está perguntando na figura. Então, esses 2 traços aqui nada mais é do que um casamento consanguíneo. Se você observar, e essa imagem estava na videoaula que vocês assistiram, essa mulher aqui e esse cara aqui, esse rapaz, eles são primos. Né? Observa que eles são filhos dessa mulher número 2, que é irmã desse cara aqui, número 3. Então, eles são primos. Esse cara aqui, esse rapaz, é pai dessa moça número 5. E essa moça aqui, número 2, é mãe desse rapaz número 4 aqui. Logo, ele e ela aqui são primos. E aí, então, esses 2 traços representam consanguinidade, ou seja, cruzamento entre parentes, que gerou esse outro rapaz aqui. Ok? Então, o que representa esses 2 traços, esse trecho destacado, representa consanguinidade. De acordo com o heredograma da questão anterior, sabendo que a doença em questão é recessiva e considerando que o indivíduo 5 é heterozigoto para essa característica recessiva, qual é a possibilidade de seu filho nascer com a doença? Então vamos lá, voltando ali. Sabendo que o indivíduo 5 é heterozigoto. O indivíduo 5 é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é heterozigota, ou seja, ela é azão, azinho. Sabendo também que essa doença, ou essa característica, ela é recessiva. Então, esse aqui é azinho, azinho. Quer saber, portanto, qual a possibilidade de seu filho nascer com a doença? Então, se eu cruzo ele, esse rapaz aqui, que tem a doença, azinho, azinho, com ela, que não tem a doença, mas ela é heterozigota, tá vendo? Tem um azinho aqui, ó. Se eu fizer esse cruzamento, né? Vamos lá, ó, ele e ela.
Tá vendo? Fazer esse cruzamento aqui. Ele está aqui, né? Quadrado, ele é afetado pela doença e ela não. Fazendo o cruzamento, você pode também fazer no quadro ou fazer o cruzamento conforme a gente já estava fazendo anteriormente. Ó. Cruzando esses dois aqui, eu vou ter azão, azinho. Cruzando esses dois aqui, ó, eu vou ter azinho, azinho. E aqui, mesma coisa, ó. Eu vou ter azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. Quer saber a possibilidade de o filho nascer com a doença? Ou seja, para nascer com a doença, sabendo que a doença é recessiva, ele tem que ter quais genótipos? Ó, aqui e aqui. Então, de dois tipos de genótipos diferentes, que é azão, azinho e azinho, azinho, um deles vai corresponder à doença. Ou seja, então, de 4 possibilidades aqui, em 2, ó, aqui e aqui, há a possibilidade de nascer com a doença. Sendo assim, metade das possibilidades. Tá vendo? 2/4 ou 1/2, né, que é a mesma coisa. Ou ainda 50% de possibilidades. Ok? E a última, considere a característica recessiva albinismo, que é a mesma que a gente já estava trabalhando. A característica recessiva, vamos usar a letra A, né, para poder resolver isso aqui. João, albino, casou-se com Maria, de pele normal, e tiveram uma filha com albinismo chamada Laura. Então vamos representar isso daqui. Ó. No final, o que está querendo saber, ou está pedindo para fazer um heredograma envolvendo toda a família e gerações dessa família. Para começar, então, vamos fazer aqui João. Ó, João, tá vendo? Ele é albino, então o quadro tem que estar destacado. O quadro tem que estar destacado. Pessoal, eu vou melhorar essa funcionalidade aqui, que eu ainda não peguei o jeito não, mas eu vou aprender aqui, tá? Por enquanto, vamos seguir desse jeito aqui. Ele casou-se com Maria, que tem pele normal. Então, Maria tem pele normal. Então, não está destacado aí o círculo. Tiveram uma filha chamada Laura, uma filha com albinismo. Então, vamos lá. Tiveram uma filha aqui, ó, chamada Laura. E a Laura, ela tem albinismo. Então, colorido. Beleza? Laura casou-se com Pedro futuramente. Né? Então, tá aqui, ó. Laura casou-se com Pedro. E aí, no seu caderno, você pode estar colocando o nome, né, embaixo, pequenininho dos quadradinhos, para você saber quem é quem. Aqui, para mim, fica difícil, que eu ainda não peguei o jeito de digitar. Mas vocês podem estar escrevendo o nome aí para vocês não se perderem. Então, esse aqui é o Pedro, esse aqui é a Laura, filho do casal acima. E eles tiveram 6 filhos. Pedro tem pele normal, tá vendo? Então, não é colorido aqui. E eles tiveram 6 filhos. O pessoal gosta de reproduzir, né? 6 filhos aqui. Então, vamos lá. 6 filhos. Aí esses filhos são indeterminados aqui, não fala se é menino, se é menina, né? Só fala que são 6. 4, 5, 6. 6 filhos aqui. Tá vendo? E aí, como é indeterminado, o pessoal costuma fazer um losango, né, em cada um para poder mostrar que é
indeterminado. E aí você pode estar fazendo em todos eles, esses losangos aqui. E os 6 filhos, todos eles são de pele normal, né? Então, ou seja, nenhum aí nasceu com albinismo. Portanto, pede para fazer um heredograma. Quando a gente faz o heredograma, igual eu fiz aqui, é válido a gente colocar o genótipo, né, nesse heredograma. Então, vamos lá. Agora é a melhor parte, né? Colocar aí o genótipo. Primeiro, se esse rapaz aqui, que é o João, ele é albino, qual é o genótipo dele? Sabendo que é uma doença recessiva. Azinho. Beleza. Laura, que também é albina, ela também tem o mesmo genótipo. Se eu sei que o albinismo é recessivo e só esses 2 são albinos, só eles vão ser azinho. Eu já sei que todos os outros vai ter que ter pelo menos um azão na composição. Então, se Maria é normal para o albinismo, então ela começa com azão. Se Pedro, aqui, marido de Laura, é normal, tem um azão. Todos os filhos do casal têm azão, porque todos eles têm pele normal. Tá vendo? Todos eles vocês vão fazer isso. Bem, e o outro alelo? Porque são 2 de cada um, né? E o outro alelo? Veja bem. Na primeira lei de Mendel, quando vai ser produzido gametas, os alelos se separam. É isso que diz a lei de Mendel, é isso que vocês responderam naqueles exercícios anteriores, né? Então, veja bem. Laura é filho de João, esse cara aqui, e de Maria, que é essa moça aqui. Os alelos dela vieram um do pai e um da mãe. Sempre vai ser assim. Então, se ela tem esse primeiro azinho aqui, significa... Deixa eu colocar numa outra cor aqui. Aqui. Esse azinho aqui, veio do pai. Esse outro azinho aqui veio da mãe. Eu sei que ela tem um azão. E o outro alelo qualquer tem que ser obrigatoriamente o azinho. Por quê? Porque a filha tem. A filha tem 2 azinhos. Um veio do pai e o outro tem que ter vindo dela. Tá vendo? Então, eu descobri o outro alelo aqui da mãe. Da mesma forma aqui, todos os filhos nasceram normais. Bem, se Pedro aqui tivesse um azinho aqui, normalmente a metade dos filhos deveriam ter nascido com albinismo, né? E não aconteceu isso. Por quê? Quer dizer, possivelmente, ele tem 2 azão. A gente pode falar com 100% de certeza? Não. Né? Não podemos falar com 100% de certeza, mas baseado no resultado, né, do enunciado, possivelmente ele é um homozigoto dominante. Agora, pensa comigo, se todos os filhos nasceram com pele normal, quer dizer que todos eles têm pelo menos um azão. Laura, que é a mãe deles, é recessiva, então esse azão tem que ter vindo do pai, do Pedro, tá vendo? Então esse azão aqui veio para cá, esse azão aqui veio para cá e para todos os outros filhos. Porém, Laura, que é a mãe dos meninos, tem que ter doado algum alelo também. Então, ou seja, um alelo aqui foi para os filhos. Então aqui, azinho, azinho e todos os outros também. Ok? Deu para entender isso aí? Então, só para poder fechar isso. Um alelo aqui veio para cá. Um alelo aqui veio para cá. Tá vendo? A mesma coisa nos outros filhos. Espero que vocês tenham compreendido aí a correção.
Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou lá na plataforma, tá? E a gente está aí sempre pronto a atendê-los. Ok? Até a próxima aula. Valeu!